Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Bom dia, amada Igreja de Deus. Que a paz, o amor do nosso Senhor Jesus habite ricamente na vida de cada um de vocês e que Deus possa derramar na vida dos seus familiares toda a paz, todo o amor, toda a tranquilidade, que este amor de Deus possa encher a sua vida, encher de uma forma que você possa transbordar de amor e que possamos ser a luz que Deus quer que sejamos neste mundo, que possamos a cada dia proclamar o amor de Deus a todas as pessoas à nossa volta. E nesta manhã eu gostaria, para a abertura do nosso culto de adoração, ler no livro de Salmo, no capítulo 92, uma mensagem que o salmista nos traz nessa manhã e que é a mesma mensagem que queremos passar para nosso Deus também. Antes de eu ler esse Salmo 92, vamos orar. Querido Deus e nosso Pai amado, somos gratos ao Senhor por nos receber em Tua presença e poder adorar, glorificar o Teu santo nome, render graças a Ti, Pai, e rogamos ao Senhor que aceite nossa adoração, aceite nossos louvores nesta manhã, Pai. Que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, Pai, que possamos glorificar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Pai. Nós procuramos a cada dia, Pai, ser os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso rogamos a Ti, Pai, esteja aceitando nossos louvores e que esses louvores vindo de corações de homens e mulheres que amam ao Senhor, que Te adoram, possam chegar diante do Senhor com toda a satisfação e alegria, Pai. E que o Senhor possa ver em nós a intenção e nosso esforço em adorar e glorificar ao Senhor. E é no nome santo de Cristo, Pai, que Te oramos e agradecemos. Amém. Salmo 92, irmãos, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal.
Que maravilha! Como é bom, como é agradável poder estar juntos com a tua igreja, ó Pai. E nesta manhã, mesmo distantes, mesmo via internet, que é um recurso que o Senhor nos deu, com toda a sabedoria que o Senhor tem nos dado, e assim nos reunir nesse dia que é o dia do Senhor. Estamos aqui, meus irmãos, amada Igreja do Senhor, para adorar e glorificar esse Deus e sentir este prazer que o salmista tem falado, que de fato é um prazer que nós temos em adorar e glorificar esse Deus que nos ama, esse Deus Altíssimo, esse Deus Criador, esse Deus sustentador de todas as coisas. E é com todo esse amor que temos, irmãos e amada Igreja e ouvintes, que vamos adorar, que vamos glorificar a esse Deus com nossas vozes, com nossos lábios, cantando hinos de louvor, de adoração e aceitando a palavra do Senhor que vai nos ser anunciada nesta manhã pela pregação. E que o Senhor abençoe e esteja guiando o pregador desta manhã para que sejamos tocados, modificados e que a mensagem do Senhor venha de encontro a nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar a Deus. Rio Jordão, hei de atravessar. Rio Jordão, hei de atravessar. Rio Jordão, hei de atravessar. Tenho mais um rio, tenho mais um rio, tenho mais um rio para atravessar. Minha mãe estará esperando, mas ela não pode ajudar. Minha mãe estará esperando, mas ela não pode ajudar. Minha mãe estará esperando, mas ela não pode ajudar. Tenho mais um rio, tenho mais um rio, tenho mais um rio para atravessar. Meu pai estará esperando, mas ele não pode ajudar. Meu pai estará esperando, mas ele não pode ajudar. Meu pai estará esperando, mas ele não pode ajudar. Tenho mais um rio, tenho mais um rio, tenho mais um rio para atravessar. Meu Jesus estará esperando e ele vai ajudar. Meu Jesus estará esperando e ele vai ajudar. Meu Jesus estará esperando e ele vai ajudar. Não há nenhum rio, não há nenhum rio, não há nenhum rio para atravessar. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia.
Fiel é seu cuidado, constante o seu amor e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Servindo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Ó crentes, honra dai ao grande Rei dos Reis. Louvor em alta voz cantai, louvor em alta voz cantai. Guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa, fugir da bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus. Aqueles que fiéis a Cristo sempre são. Prazer, delícia sem rivais, prazer, delícia sem rivais. Ali depois terão, ali depois terão. Sião é a nossa, fugir da bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus. Erguei-vos, ó cristãos, marchando sem cessar, até herdades lá no além, até herdades lá no além. Sião eterno lá, Sião eterno lá. Sião é a nossa, fugir da bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estará. Quando se fizer chamada, lá estará. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor, tu és o meu libertador, és o meu Salvador. Quando clamei em oração, me estendeste a tua mão, és o meu Salvador. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Cristo meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Deus. Qual o ensino que vem antes de tudo? Qual o ensino que é da mais alta importância? Não estou falando que a ceia do Senhor é esse ensino, mas com certeza a ceia do Senhor representa este ensino. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e verso 4. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e verso 4. Eu entreguei a vocês o ensino que também recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Verso 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Por causa do seu pecado, ele foi até aquela cruz. Por causa do meu pecado, ele derramou o seu sangue. Por causa do nosso pecado,
Ele foi sacrificado. E na ceia do Senhor trazemos isso à memória. Porque essa instrução nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 24. Faça isso em memória de mim. E novamente o apóstolo Paulo repete isso no verso 25. Faça isso em memória de mim. Então na ceia do Senhor trazemos à memória o sacrifício de Cristo por causa dos nossos pecados. Mas aí, além de trazermos à memória o que Cristo fez e como Ele morreu por causa dos nossos pecados, a ceia do Senhor também é um momento de celebração. Porque no verso 4 de 1 Coríntios, capítulo 15, como lemos, Ele ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, a nossa esperança é uma esperança viva, não uma esperança morta. A certeza que temos que um dia vamos morar com o nosso Deus é uma certeza viva, porque Ele ressuscitou. A nossa fé é uma fé viva, porque Ele ressuscitou. Então, na ceia do Senhor, trazemos à memória a sua morte, mas também celebramos a sua ressurreição. Por isso agora vamos comer do pão que representa o seu corpo, que foi entregue em favor de nós. Por isso feche seus olhos e não seu coração e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo corpo de Cristo que foi entregue em favor de nós, representado agora por esse pedacinho de pão que a sua igreja vai comer. Em nome de Cristo te oramos hoje e sempre. Amém. As Escrituras Sagradas também falam que depois que ele comeu do pão, ele pegou o cálice com o suco da videira e bebeu. E falou que aquilo representava o seu sangue que foi derramado por todos nós. Então, novamente, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo suco da videira, que representa o sangue do seu Filho, que foi derramado para lavar os nossos pecados. E em nome do seu Filho que te oramos hoje e sempre. Amém. Então, comemos do pão, bebemos do suco da videira, trazendo à memória o seu sacrifício, mas também celebrando a sua ressurreição. Fique com Deus e que o Senhor Deus abençoe você e toda a sua família. Olá, eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 8, texto que nós vamos utilizar para meditar nesse momento da oferta. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 8, diz assim: Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa falta, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Gostaria de frisar alguns pontos desse texto. O primeiro é o querer, a disposição do coração
em querer participar das contribuições, né, no reino de Deus. E essa contribuição, ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Ela diz respeito ao nosso tempo, diz respeito à nossa capacidade mental, intelectual, ela diz respeito à nossa prontidão para ajudar, a nossa disposição para ajudar, e ela diz respeito também à oferta, né? E o interessante aqui é que essas pessoas, para quem o apóstolo Paulo está escrevendo, eles queriam, né? Eles demonstraram que eles queriam participar. Então o apóstolo agora coloca para eles esse desafio de colocar em prática, né, essa participação. E um outro ponto também interessante é porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme aquilo que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então você não precisa oferecer aquilo que você não tem. Pelo contrário, a oferta é daquilo que Deus já te abençoou, né? Pensa nisso. Você devolve uma parte daquilo que Deus já te deu. E também para que haja igualdade e não exploração. Então, que para aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, sejam supridos por aqueles que não estão passando por esse momento, né? Para que, quando essa situação, se porventura ela se inverter, esses que venham a passar necessidade também sejam supridos por outros irmãos. Logo no capítulo 9, o apóstolo diz que, no versículo 6, que aquele que semeia pouco, também ele colherá pouco, né? E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então Deus, ele é o autor de tudo que nós somos, nós temos, nós podemos ver, sentir, e é o Senhor que cria as sementes, né? Mas quando você tem disposição no seu coração para contribuir no reino do Senhor, é certo que você vai ser um alvo da bênção de Deus. E eu não falo somente financeiramente, mas Deus é capaz de suprir necessidades que o dinheiro não compra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de participar do teu reino através das ofertas. Pai, o Senhor sabe como que o Senhor tem nos abençoado. E nós queremos ter alegria em participar deste momento. Não com pesar no coração, Pai, mas com alegria, sabendo que nós estamos fazendo a diferença nesse mundo. Pai, que o Senhor use nossos recursos, use, Pai, todo o nosso ser, para que o teu reino avance aqui na terra. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe os presbíteros para que eles possam aplicar esse recurso da melhor forma possível, de uma forma que seja agradável ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal da igreja, com a paz, a graça e o amor de Cristo. Amém? O tema dessa manhã é a palavra que transforma. O Salmo 115, ele traz para nós o seguinte: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela transforma a vida das pessoas. Aquelas pessoas que obedecem à palavra de Deus, ela tem a sua vida transformada por causa da mensagem da palavra de Deus. E eu gostaria de relatar para vocês hoje uma carta que o Lucas escreveu para uma pessoa destinada a ele, mostrando o poder da palavra de Deus, o poder transformador da palavra de Deus. Eu não sei se você já escreveu alguma carta para alguém. Eu já escrevi algumas cartas para minha esposa, mas não tão detalhada
e tão completa como esta. Esta carta aqui, ela é destinada a Teófilo. E ele escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos capítulo 1, versículo 1. Então ele escreve o livro de Atos para Teófilo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que não é só o livro de Atos que ele escreve. Antes dele escrever o livro de Atos, mostrando como a igreja começou, ele escreve os Atos de Jesus Cristo, falando que o poder da palavra que Jesus estava pregando. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, também, ele fala aqui para nós, no capítulo 1, no versículo 3, fala assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas para o excelentíssimo Teófilo. E o Teófilo, o nome Teófilo, o nome dele quer dizer amigo de Deus. Ou seria, amigo de Deus, eu vou te escrever aqui de uma maneira detalhada para que você tenha certeza da veracidade do que eu estou te ensinando. E eu gostaria de compartilhar para vocês o que Lucas, este homem de Deus, ele vai mostrar para o Teófilo o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 15, o Lucas, ele faz uma observação. Eu gostaria de falar vários pontos para vocês, mas eu gostaria de detalhar somente alguns detalhes aqui por causa do nosso tempo. Em Lucas, no capítulo 15, ele vai falar de 3 parábolas. Ele vai falar da parábola da ovelha perdida, da moeda, do dracma perdida, né, ou seja, a moeda perdida, e a parábola do filho pródigo. E interessante que ele está falando, excelentíssimo Teófilo, existe uma festa no céu para aquelas pessoas que se convertem a Deus. Existe uma alegria muito grande de Deus por um pecador que se arrepende. Quando você se converter ao Senhor, vai existir também essa grande alegria no céu. Olha aqui para você ver, nessa parábola do filho pródigo. Esse filho, ele saiu da presença do seu pai, ele deixou o primeiro amor. Mas quando ele voltou, o pai estava de braços abertos para o receber. Então, olha para você ver, aqui ele está explicando para Teófilo, olha para você ver como que é importante a gente estar sempre na presença do Pai. Mas não somente isto. Nós vimos também que no Lucas 24, um outro detalhe também dessa carta que Lucas está escrevendo para o amigo de Deus, né? É Teófilo, no grego, como eu já havia falado para vocês, é amigo de Deus, se traduz amigo de Deus. Não é uma palavra hebraica, nem aramaica, mas é uma palavra grega. Então ele fala assim, olha o que está escrito em Lucas 24. Ele fala assim, que naquele mesmo dia, Lucas 24, no versículo 13 a 17, fala assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús,
distante de Jerusalém, 60 estádios. Quando nós falamos 60 estádios, nós podemos falar que é 11 quilômetros. Algumas versões na Bíblia falam que é 11 quilômetros. Então, aqui no versículo 14, fala assim: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e iam com eles. Eu gostaria de dar uma pausa aqui. O Lucas, ele está relatando para o amigo de Deus, o excelentíssimo Teófilo, algo que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles haviam aprendido a respeito de Jesus Cristo, a respeito do que estava escrito nos profetas, mas mesmo assim, eles esqueceram que Jesus vai estar sempre presente em nossa vida. Nos momentos difíceis, Jesus vai estar presente. E a ideia do apóstolo de Lucas é justamente mostrar para o excelentíssimo Teófilo que em qualquer momento, em qualquer situação de sua vida, Jesus vai se fazer presente. E aqui no versículo 15 diz o seguinte: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha, Teófilo, quando nós não percebemos a presença de Jesus Cristo em nossa vida, é isso que acontece. A gente fica entristecido. Mas a presença de Jesus Cristo traz alegria, traz paz, traz conforto para aquelas pessoas que estão andando lado a lado com Ele. Jesus nunca vai nos abandonar. Então, quando nós olhamos aqui, o contexto aqui é que eles, aqueles discípulos, tiveram a outra oportunidade de aprender com Jesus. E agora também, em outros relatos de Lucas, na carta que ele escreveu em Atos, no capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: e esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, aquele período ali daquela caminhada, ali com aqueles discípulos, eles aparecendo também para os apóstolos e também no partir do pão, durou 40 dias. E Lucas está relatando isto para o excelentíssimo Teófilo. Mas o mais importante ainda que eu gostaria de falar para vocês é que como a palavra, ela transformou a vida daquelas pessoas que estavam ouvindo. E o Lucas relata isto de uma maneira muito espetacular, que atinge o nosso coração. Aquela pessoa que ouve, que lê o livro de Atos, lê o Evangelho de Lucas, ele é impactado com essa mensagem que transforma a vida e o coração de um homem. Em Atos capítulo 2, no versículo 37 e 39, aqueles discípulos ali, eles foram orientados por Jesus a irem para Jerusalém. E eles obedeceram a Jesus. Aquelas pessoas que amam a Jesus, eles obedecem a sua palavra. E quando nós ouvimos aqui, nós vimos aqui, em Atos capítulo 2, versículo 37, Deus usa Pedro para uma pregação maravilhosa.
E no versículo 37 de Atos 2, o Lucas narra para o amigo de Deus, o excelentíssimo Teófilo, o seguinte: que após essa pregação, ouvindo eles essas coisas, eles compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha, Teófilo, é Deus que chama. E se eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, se você quer ser discípulo de Jesus Cristo, olha para você ver como que aquelas pessoas, depois de ouvir a palavra de Deus, como elas se comportaram e como que você deve se comportar. Você deve se arrepender. Você deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Você deve confessar. E isso tudo é para a remissão dos vossos pecados. Agora, algo que impactou não só a vida de Teófilo, mas a minha vida, a sua vida e de muitas outras pessoas também, é essa mensagem poderosa de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem que transforma os corações. Somente a palavra de Deus, ela tem poder para transformar os nossos corações. E quando nós olhamos aqui, a gente vê que aquela mensagem, a palavra transformadora de Jesus Cristo, agora estava atingindo o coração daquelas pessoas que estavam indo para aquela festa de Pentecoste. E eles ouviram a primeira pregação. E aqui o Lucas, ele deixa em detalhe, aqui no versículo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavras foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram impactados, foram transformados por causa da mensagem poderosa de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que transformou a minha vida e a palavra que transformou a sua vida também. Mas não só isso, a gente vê como é que viviam aqueles discípulos. Você fala assim: olha, Teófilo, olha para você ver, não terminou com Jesus. Jesus ressuscitou. E agora você vai poder fazer parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo. Olha para você ver como que aquele povo que foi batizado, como que eles se comportavam. Então, no versículo 42, o Lucas narra para o amigo de Deus, para o excelentíssimo Teófilo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha para você ver, quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas batizadas por causa do poder da palavra transformadora, que é a palavra de Deus.
Quando nós olhamos aqui, às vezes algumas pessoas fazem uma confusão. A palavra de Deus é a palavra de Jesus Cristo? Sim, Jesus pregava a mensagem de Deus. Jesus não falava por ele mesmo. No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 48 a 50, fala que a mensagem, que Jesus pregava aquilo que Deus mandava para ele pregar. Ele não falava por ele mesmo, mas ele pregava, ele ensinava aquilo que Deus falava para ele. Ele sabia que a sua mensagem era o quê? A vida eterna. Então, olha para você ver, a palavra de Deus é a palavra, é a mensagem de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 6, no versículo 7, aqui foi o momento em que a igreja estava crescendo. E precisava de quê? De ter mais pessoas trabalhando. E quando chegou aquele dia, fala aqui no 6:1, fala assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, a igreja, ela estava crescendo. A gente vê que a palavra de Deus tinha transformado muitas vidas. Quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de vidas transformadas. Pessoas que ouvem a mensagem de Jesus Cristo e procuram obedecer, procuram perseverar como aqueles apóstolos, como aqueles discípulos lá em Atos capítulo 2, no versículo 42. E aqui no capítulo 6 está falando, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E eles convocaram o quê? Ele fala aqui, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos. E estes oraram, lhe impuseram as mãos. No nosso versículo, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar os nossos corações. É a única que pode penetrar no nosso consciente e no nosso subconsciente, no nosso íntimo da nossa alma, e fazer uma mudança, fazer uma transformação. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, essa palavra, ela havia atingido aqueles corações. Deus quer atingir o seu coração. Deus quer transformar a sua vida. Nós precisamos deixar a palavra de Deus transformar a nossa vida. Aquela pessoa que tem o coração duro, aquela pessoa que tem dificuldade em se arrepender, ela precisa de ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E o Lucas aqui, ele escreve essas 2 cartas para o amigo de Deus, o excelentíssimo Teófilo, para que, com a finalidade de que ele se arrependesse dos seus pecados, confessasse Jesus como seu Salvador e fosse batizado para a remissão dos seus pecados. Com certeza, a palavra de Deus
mudou a vida daquele ouvinte da palavra de Deus. Excelentíssimo Teófilo, quando fala-se excelentíssimo, a gente vê que o John Wesley, ele falou que excelentíssimo é um termo usado para oficiais romanos ou para governador. Então nós vimos aqui que o Lucas, ele está levando essa mensagem para alguém de um alto escalão, alguém que precisava. E ele, como médico, ele tinha acesso a essas pessoas. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com as pessoas que estão do seu lado. Mas se você falar da palavra de Deus para ele, com certeza, eles terão a vida transformada por causa da palavra de Deus. O Lucas, ele faz um relato aqui para o excelentíssimo Teófilo, no capítulo 4 de Atos, no versículo 12, que diz o seguinte: Teófilo, não se engane, não se deixe enganar. Olha que fala aqui no capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Existe a salvação no nome de Jesus Cristo. Somente no nome de Jesus Cristo existe esse poder transformador de nossa vida. Somente através da pessoa de Jesus Cristo existe esse poder transformador do nosso coração. Então, eu gostaria de deixar essa exposição dessa mensagem para estes irmãos, dessa carta escrita com muito carinho, com muita preocupação para a conversão de uma pessoa. E o interessante é que o Teófilo, ele somente aparece na Bíblia, aqui em Atos capítulo 1 e Lucas capítulo 1 também. É uma carta direcionada a ele. Mas segundo os historiadores, mais tarde, o Teófilo se tornou um presbítero, um bispo da igreja de Antioquia. O 6º bispo da igreja de Antioquia. Ele se converteu. E por causa dessa mensagem aqui, a palavra dele era o seguinte: eu não analiso a exposição falada, mas o conteúdo da exposição daquele sermão. Ele era uma pessoa que era fiel à palavra de Deus. Mas isso aí você não vai encontrar dentro da Bíblia, mas algo que o historiador, detalhadamente, fizeram uma pesquisa e deixaram relatado. É impossível para uma pessoa ler uma carta dessa e não se converter ao Senhor Jesus. É impossível para Teófilo não ver que após Cristo ser crucificado, ele ressuscitou e a igreja de Cristo, a igreja de Deus foi estabelecida. E agora, eu e você, nós podemos fazer parte dessa igreja. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. E eu gostaria de desafiar você a permanecer firme nessa mensagem, a permanecer firme no conteúdo da palavra de Deus, da mensagem de Jesus Cristo, porque ela tem poder para transformar a minha vida e a sua vida. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã e nós vamos fazer uma oração agora para dar continuidade ao culto dessa manhã. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós chegamos diante do Senhor no nome de Jesus Cristo e queremos agradecer ao Senhor pela
por esse tão grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que a Sua palavra é a única mensagem que tem poder para transformar os nossos corações, que tem poder, Deus, para transformar a nossa vida, que tem poder, ó Deus, para mudar o nosso caráter, e tem poder, ó Deus, para nos conduzir à salvação e à vida eterna. Ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor, pelas famílias que nos assistem, o Senhor sabe do desafio de cada um deles, por aquelas pessoas, Deus, que estão doentes nos hospitais, aquelas pessoas, Deus, que estão passando por desafios neste momento, Pai, de distanciamento. Nós queremos pedir ao Senhor que no nome de Jesus Cristo, só possa estar, meu Pai, visitando cada uma dessas pessoas e possa estar, meu Deus, devolvendo para elas a tristeza, a alegria. Só possa estar devolvendo para ela, Pai, a alegria de ter a Sua presença na vida dela. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Adão no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.